A ceia de Natal vai ser oficialmente na casa da mãe este ano. 28 pessoas. Ela já está acostumada a fazer. Foi essa a mensagem que o meu filho Daniel mandou no grupo da família, numa manhã de terça-feira, como se a minha casa fosse o salão da paróquia, com uma lista de presenças colada na porta. Eu estava sentada à mesa da cozinha, de roupão, tomando um café que já tinha esfriado. A luz de dezembro entrava pelas cortinas de renda, clara e quente, daquele jeito que o verão faz logo cedo na minha sala. No balcão, eu tinha 2 fatias de pão esperando pela chapa. No armário, em frente a mim, descansava a fruteira de cristal rubi do Paulo, aquela que usávamos como centro de mesa em todas as ceias de Natal há quase 40 anos. E ao lado da minha xícara de café estava um papel dobrado da companhia aérea. De São Paulo para Lisboa. Embarque na manhã da véspera de Natal. Eu li a mensagem do Daniel 2 vezes. Não porque não tivesse entendido na primeira vez, mas porque, às vezes, o desrespeito chega vestido de conveniência e o nosso coração leva um instante para reconhecê-lo. Antes que eu pudesse decidir se respondia, as mensagens começaram a chegar. Rebeca, minha nora, escreveu que mandaria disposição dos lugares mais tarde. Ela disse para eu não me preocupar, que já tinha pensado no cenário das fotos. O meu sobrinho perguntou se haveria espaço suficiente para jogar os colchões das crianças na sala. O primo do Daniel queria saber se eu ainda ia fazer a minha farofa tradicional, com a mesma receita de sempre. Então a Rebeca acrescentou que talvez pudéssemos pular aquela louça vermelha escura este ano. Ela disse que parecia um pouco fora de moda nas fotografias. Eu olhei para o armário novamente. Aquela fruteira de cristal tinha sido o presente de aniversário que o Paulo me deu quando éramos jovens e contávamos cada centavo. Ele mesmo a embrulhou em jornal porque não tínhamos dinheiro para comprar papel de presente. Em todos os natais depois daquilo, ele a colocava no centro da mesa como se fosse algo precioso. Para a Rebeca, estava fora de moda. Para o Daniel, eu já estava acostumada a fazer. Para todos os outros, o meu silêncio significava sim. Eu peguei a caneta ao lado do bloco de compras e escrevi um número no papel. 28. Depois sublinhei uma vez. Não chorei. Não liguei para o Daniel. Não digitei uma mensagem longa, explicando que a minha casa ainda era minha e que o meu corpo não era uma máquina de festas. Apenas dobrei a confirmação do voo para Lisboa, guardei dentro da pasta azul e sussurrei para minha cozinha vazia. Este ano não. Meu celular continuava falando por todos os outros. Lá pelas 9h30, as pequenas bolhas cinzas se acumulavam umas sobre as outras. Minha cunhada perguntou se devia levar rabanadas, ou se eu ia fazer as minhas de costume. O primo do Daniel queria saber se na garagem cabiam 6 carros se o pessoal estacionasse bem apertado. Uma das amigas da Rebeca, uma mulher que eu só tinha visto 2 vezes na vida, escreveu que os gêmeos dela dormiam bem em qualquer lugar, como se o meu quarto de hóspedes já tivesse sido destinado aos filhos dela. Alguém perguntou sobre o pavê. Outra pessoa perguntou se eu ainda tinha aquela mesa de plástico guardada no quartinho dos fundos. Ninguém perguntou se eu estava de acordo com alguma daquelas coisas. Deixei o telefone ali na mesa enquanto enxaguava a minha xícara de café. Lavei devagar, com muito mais cuidado do que precisava. Na minha idade, a gente aprende que fazer uma coisa comum com as mãos firmes pode impedir o coração de correr na frente da gente. Então o Daniel ligou. O nome dele acendeu na tela, e por um segundo eu pensei em deixar tocar, mas eu atendi. Bom dia, mãe, ele disse. Animado como um homem que já ganhou uma discussão que ninguém sabia que estava acontecendo. Você viu as mensagens? Eu vi e respondi. Que bom, ele continuou. Achei melhor a gente se adiantar este ano. A Rebeca está tentando deixar tudo mais fácil para todo mundo. Mais fácil para todo mundo. Eu olhei ao redor da minha cozinha, as bancadas que eu ia esfregar, o chão que eu ia lavar, as compras que eu ia carregar, as cadeiras que eu ia arrastar do quartinho uma por uma, os banheiros que eu ia limpar antes de eles chegarem e de novo depois que eles fossem embora. Isso é muita consideração, eu disse. Ele não ouviu o espaço entre as palavras. Mãe, vai ser mais fácil se a gente simplesmente mantiver as coisas do jeito que sempre foram. E ali estava, o problema inteiro, colocado suavemente sobre a minha mesa, como um guardanapo dobrado. Eu não estava sendo convidada a tomar uma decisão. Eu estava sendo informada da minha tarefa.
Ainda assim, eu não o corrigi. Não ainda. Eu tinha aprendido que as pessoas mostram muito mais de si mesmas quando acham que você é quieta demais para notar. E o Daniel, o meu único filho, tinha acabado de me mostrar o quão pouco ele se lembrava do motivo pelo qual o Natal importava naquela casa. O Natal nunca foi sobre o peru ou o Chester para mim. Era sobre o som do Paulo limpando a garganta enquanto tentava fatiar a ave com cuidado, mesmo que uma das pernas sempre lhe desse trabalho. Era sobre o cheiro de alho e manteiga na cozinha antes do sol nascer. Era sobre crianças correndo de meias pelo corredor, primos discutindo para ver quem pegava o último pedaço de pavê, e o meu marido de pé na pia com as mangas dobradas, fingindo que eu não sabia que ele estava comendo os restos da tábua de cortar. Meu nome é Margarida, mas a maioria das pessoas me chama de Guida. Eu tinha 72 anos naquele ano e velho o suficiente para saber quando as pessoas estavam sendo bondosas, e velho o suficiente para saber quando estavam apenas sendo educadas. Trabalhei 34 anos como bibliotecária de uma escola pública. Eu sabia os nomes das crianças que mal conseguiam alcançar o balcão quando entravam pela primeira vez, e vi algumas delas crescerem o suficiente para trazerem os seus próprios filhos de volta. Eu acreditava em salas silenciosas, palavras cuidadosas e em dar às pessoas um pouco mais de paciência do que elas mereciam. O Paulo e eu compramos a nossa casa em 1984. Não era luxuosa. 3 quartos, uma cozinha estreita e um ipê amarelo na frente que derrubava flores mais rápido do que conseguíamos varrer. Mas era nossa. Nós mesmos pintamos as paredes. O Paulo envernizou a mesa de jantar na garagem num verão, lixando a madeira até as mãos ficarem ásperas. Ele dizia que uma mesa de família devia ser forte o suficiente para sustentar risadas, cotovelos, contas e más notícias. Durante anos, aquela mesa sustentou. Em todas as vésperas de Natal, o Paulo colocava a fruteira de cristal rubi no centro, antes que qualquer um chegasse. Ele sempre dizia: "Pronto, agora aparece a sua mesa." Eu fingia que ele estava sendo bobo, mas eu o amava por se lembrar. Nós tínhamos planejado ir a Lisboa no nosso aniversário de 35 anos de casamento. O Paulo comprou um pequeno guia de viagens e circulou lugares com caneta azul. Ele queria ouvir música de fado num restaurante pequeno e ver os prédios de azulejos perto da água. Eu queria caminhar em algum lugar onde ninguém precisasse de mim para fazer o jantar. Aí, a pequena empreiteira do Daniel teve problemas. Houve dívidas, estresse, um bebê a caminho e lágrimas no rosto do meu filho. Ele tinha aberto o negócio no ano anterior, e um contrato ruim o deixou devendo mais do que ele conseguia admitir sem tremer. Então adiamos a viagem. Ano que vem, o Paulo disse. Mas o ano que vem se transformou em consultas médicas, depois em tratamentos e depois numa cadeira ao lado de uma cama de hospital. Depois que o Paulo morreu, a ceia de Natal não desapareceu. Ela só ficou mais pesada. As mesmas pessoas vinham, os mesmos pratos eram esperados. A mesma mesa tinha que ser arrumada. Mas havia menos mãos para ajudar a carregar as coisas. E em algum momento ao longo do caminho, a tradição que o Paulo e eu construímos com amor se tornou algo que a minha família achava que eu devia a eles. Quando uma família decide que você deve algo a ela, raramente anuncia isso de uma vez só. Vem em pedaços pequenos. Depois que o Paulo se foi, o Daniel começou a ligar com mais frequência, o que eu agradeci no começo. A casa de uma viúva pode ficar muito silenciosa depois do jantar. Eu era grata por ouvir a voz do meu filho, mesmo quando ele só tinha alguns minutos entre reuniões, contas ou compromissos. Depois, as ligações começaram a vir acompanhadas de pequenos pedidos. "Mãe, podemos deixar umas caixas no seu quartinho dos fundos por um mês." "Mãe, você pode olhar a Lília na sexta, só até a Rebeca chegar em casa." "Mãe, odeio pedir, mas você pode nos ajudar com o conserto do carro, nós te pagamos de volta." A maioria dessas coisas eu dei com alegria. É isso que as mães fazem. Nós ajudamos antes que alguém precise implorar. Nós arrumamos espaço, nós esticamos o dinheiro. Nós dizemos para não se preocuparem, mesmo quando provavelmente deveríamos nos preocupar. Mas um favor pode virar um hábito se ninguém se lembrar de que foi bondade em primeiro lugar. O Daniel não era um homem mau. Eu preciso dizer isso com clareza. Ele estava cansado.
O negócio dele nunca se recuperou totalmente daqueles primeiros erros. E eu acho que ele carregava uma vergonha que não sabia onde colocar. Ele queria se sentir o chefe da casa dele. Mas quando o dinheiro ficava curto, ele começava a buscar controle em qualquer lugar que pudesse encontrar. A primeira vez que tiraram algo sem pedir foi apenas uma chave. O Daniel disse que queria uma cópia reserva, caso acontecesse algo comigo. Ele disse aquilo com aquela voz cuidadosa que os filhos adultos usam quando querem que você se sinta velho o bastante para ser administrada, mas não ofendido o bastante para recusar. Eu dei a chave porque achei que significava preocupação. Então, uma tarde cheguei do supermercado e encontrei o Daniel na minha garagem, empilhando caixas plásticas contra a velha bancada de ferramentas do Paulo. Eu esqueci que você vinha, eu perguntei. Ele sorriu como se eu fosse a boba. Não, mãe. Eu só usei a chave. Achei que era mais fácil. Aquela palavra de novo. Mais fácil. Depois disso, a Rebeca começou a dar sugestões. Ela achava que o quarto de hóspedes ficaria melhor com cortinas mais claras. Ela disse que as gavetas da minha cozinha não eram muito funcionais e as reorganizou, enquanto eu estava lá fora regando as plantas. Ela me disse que as fotos antigas da família no corredor faziam a casa parecer muito entulhada. A Rebeca não era sempre rude. Ela mandava cartões de aniversário no dia certo e lembrava qual tipo de chá eu tomava. Mas ela tinha um jeito de melhorar as coisas até que as pessoas dentro delas desaparecessem. Nada daquilo soava cruel se você ouvisse uma frase de cada vez. Esse era o problema. Vinha embrulhado em prestatividade. Mas aos poucos, a minha casa começou a parecer um lugar sobre o qual todos tinham opiniões. Enquanto eu era a única que deveria pedir permissão antes de mudar qualquer coisa, ainda assim, eu continuava arrumando a mesa. Eu continuava abrindo a porta. Eu continuava tirando a fruteira de cristal do armário, porque aquela fruteira se lembrava de um tempo em que o amor não precisava ser administrado. Aquela fruteira nunca foi só uma fruteira para mim. Eu sei como isso soa. Aos 72 anos, você entende que as pessoas mais jovens às vezes acham que as mulheres mais velhas se apegam às coisas porque não conseguimos desapegar. Eles veem um armário cheio de louças e chamam de bagunça. Eles veem uma velha fruteira e se perguntam por que alguém se importaria se ela combina com a toalha de mesa. Mas aquela fruteira esteve nas minhas mãos por quase todas as estações do meu casamento. O Paulo a comprou no nosso 3º ano na casa, quando o Daniel ainda era pequeno o suficiente para adormecer com o rosto encostado no meu joelho. Nós tínhamos entrado num pequeno antiquário depois da missa, não para comprar nada, só para olhar. O dinheiro estava apertado na época. O financiamento da casa era recente. O carro precisava de pneus e eu estava cortando despesas como se fosse um segundo emprego. Eu vi a peça primeiro. Cristal, rubi profundo. Não muito extravagante, mas com um calor especial, como se guardasse a luz das velas mesmo de dia. Eu toquei a borda e a coloquei de volta porque sabia que não podíamos. O Paulo percebeu. Naquela noite, depois que o Daniel adormeceu, o Paulo entrou na cozinha com a fruteira embrulhada em jornal. Ele parecia quase constrangido. Não consegui deixar lá, ele disse. Tinha a cara do nosso Natal. Eu briguei com ele por gastar um dinheiro que não tínhamos, mas não briguei com muita força. Ele sabia que eu tinha amado, e eu sabia que ele amava me ver amando aquilo. A partir de então, aquela fruteira ficou no centro da nossa mesa de Natal. Fios de ovos, frutas frescas, às vezes nozes se estivéssemos nos sentindo importantes. O Paulo sempre a carregava com as 2 mãos, como se fosse mais pesada que o vidro. No ano em que ele comprou o guia de viagens de Lisboa, ele tocou a borda da fruteira e sorriu. Um dia, ele disse: "Vamos colocar isso numa mesa em Lisboa." Eu ri porque parecia impossível. As mães riem assim às vezes quando um sonho parece bonito demais para confiar. Então, quando a Rebeca escreveu que a fruteira parecia fora de moda nas fotos, isso bateu em um lugar profundo e silencioso dentro de mim. Ela não estava tentando partir o meu coração. Isso quase tornava as coisas piores. Para ela, era apenas uma louça velha que não se encaixava na imagem que ela tinha na cabeça. Para mim, eram as mãos do Paulo, os nossos anos difíceis, a nossa primeira casa de verdade. E todo o Natal, eu continuava seguindo em frente depois que ele se foi. Eu abri o armário naquela manhã e toquei o vidro vermelho e frio. Pela primeira vez me perguntei se aquela peça ainda pertencia à mesa deles.
Enquanto eu estava parada ali, meu celular vibrou de novo. A Rebeca tinha enviado um documento, não uma mensagem, um documento. No topo, em letras grandes e organizadas, dizia plano da ceia de Natal. Abaixo disso, havia um mapa de lugares dividido por cores. A minha mesa de jantar estava desenhada como um pequeno retângulo com nomes colocados ao redor, como se ela tivesse medido a sala ela mesma. Havia notas nas margens. Mover o aparador para o corredor. Usar louça branca alugada. Colocar os casacos no quarto da Guida. Tirar os porta-retratos da parede atrás da mesa para as fotos ficarem mais limpas. Eu li a última linha 3 vezes. Aqueles quadros não eram decorações. Eram o Paulo segurando Daniel bebê. A Lília Banguela sem os dentes da frente. A minha mãe de pé, naquela mesma sala de jantar com um avental florido. A Rebeca não via uma parede de família. Ela via poluição visual atrás das suas fotos. Depois veio a lista de supermercado. 2 perus. 5 quilos de batatas. Arroz, farofa, salpicão, pavê, café, refrigerante, potes descartáveis, sacos de lixo extras. No final, ela tinha escrito: Guida, talvez você possa começar a fazer as compras mais cedo para não ficar muito pesado de uma vez. Como se isso tornasse a ordem mais gentil. Eu ainda estava lendo quando Daniel ligou de novo. Mãe, a Rebeca mandou o plano. Mandou. Que bom, ela está realmente tentando tirar um pouco da pressão de cima de você. Eu olhei para a lista que de alguma forma me dava mais trabalho do que nunca e disse: dá para ver que ela pensou bastante nisso. Ele deu uma risadinha. Essa é a Rebeca. Ela gosta das coisas organizadas. Houve uma pausa. Aquela pausa que as pessoas usam quando estão prestes a fazer um pedido soar como um favor. E depois do jantar ele disse: eu pensei que talvez pudéssemos falar sobre o planejamento do futuro. Nada pesado, só coisas da casa, documentação de emergência, esse tipo de coisa, já que vai estar todo mundo lá. A minha mão apertou o telefone. Todo mundo, eu perguntei. Bom, a família, ele disse rápido. É bom ter apoio, sabe, caso você fique sobrecarregada. Eu fiquei encarando a fruteira de cristal pelo vidro do armário. Então o Daniel disse a frase que ficou gravada em mim. É só papelada, mãe. Nós não queremos você se preocupando com a casa na sua idade. Na minha idade, há palavras que soam macias, mas caem feito pedra. Eu sabia que uma parte do Daniel estava com medo. Ele tinha contas. Ele tinha uma filha chegando à idade da faculdade. Ele tinha uma empresa que parecia melhor por fora do que era por dentro. Mas o medo não dá a um homem feito o direito de transformar a própria mãe num problema a ser resolvido. Eu disse a ele que tinha algo no fogo e precisava desligar. Era mentira. A minha cozinha estava fria e eu também. Depois de desligar, fiquei na mesa da cozinha por um longo tempo com o telefone ainda na mão. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e o velho relógio de parede batendo acima da porta da despensa. Aquele relógio estava 5 minutos atrasado há quase 20 anos, porque o Paulo costumava dizer que as pessoas pontuais perdiam todas as partes interessantes da vida. Eu tentei sorrir com a lembrança, mas o sorriso não se sustentou. Abri a gaveta ao meu lado, aquela onde eu guardava selos, pilhas, elásticos e coisas que eu não sabia onde colocar. Debaixo de uma pilha de cartões de aniversário antigos estava o Guia de Viagens de Lisboa. A capa estava desbotada nas bordas. A letra do Paulo ainda estava lá dentro, pequenos círculos azuis ao redor de lugares que ele queria que víssemos. Um museu do azulejo, um restaurantezinho perto da água, a rota de um bonde que ele tinha marcado com uma estrela. Escondido dentro do livro estava um cartão de aniversário que ele me deu no ano em que deveríamos viajar. Para minha guida, ele tinha escrito que passou a vida inteira fazendo um lar para todos os outros. Um dia, eu vou te levar para um lugar onde você não precise cozinhar. Eu pressionei os meus dedos sobre aquelas palavras. Nós tínhamos cancelado aquela viagem porque o Daniel precisava de ajuda. O negócio dele estava mal na época. E a Rebeca estava grávida da Lília. Havia contas atrasadas, ligações de cobrança e aquele olhar no rosto do meu filho que me fez esquecer de todos os planos que eu já tinha feito para mim mesma. O Paulo não reclamou. Ele escreveu ano que vem no envelope e guardou o guia. Mas o ano que vem nunca chegou. Eu sentei ali com aquele livrinho aberto e chorei daquela maneira privada.
Mulheres mais velhas choram quando não há ninguém para consolar e ninguém a quem explicar. Sem barulho, sem drama, só as lágrimas escorrendo enquanto as minhas mãos continuavam cruzadas no colo. Eu não estava chorando só por Lisboa. Eu estava chorando por cada jantar que fiz quando estava exausta. Cada cheque que assinei e chamei de presente. Cada festa de família que eu organizei, enquanto sentia tanta falta do meu marido que eu tinha que apertar a beirada da pia. Cada vez que eu dizia a mim mesma que era o bastante ser necessária. Necessidade não é a mesma coisa que amor. Essa foi a frase que finalmente se acomodou em mim. Eu enxuguei o rosto com um guardanapo, abri o meu computador e encarei a página da companhia aérea que eu tinha visitado 3 vezes naquela semana. São Paulo para Lisboa. Um assento sobrando na tarifa que eu podia pagar. A minha mão tremeu um pouco quando eu cliquei em confirmar. Mas depois que fiz isso, senti algo que não sentia há anos. Espaço. Um espaço pequeno e limpo dentro do meu peito. Foi ali que eu parei de esperar que eles me perguntassem o que eu queria. Mas eu também sabia que querer algo não era o mesmo que protegê-lo. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada especialista em direito sucessório chamada Helena Pontes. O escritório dela ficava em cima de uma pequena farmácia no centro da cidade, um daqueles lugares com escadas estreitas e uma placa de latão na porta. Eu tinha anotado o número dela meses antes, depois que uma viúva da igreja me disse: Guida, não espere até que as pessoas comecem a tomar decisões por você. Na época, achei que ela estava sendo dramática. Agora, eu entendia exatamente o que ela queria dizer. A doutora Helena era uma mulher mais ou menos da idade da minha nora, mas não falou comigo como se eu fosse frágil. Ela apertou a minha mão, ofereceu café e disse: me conte o que está preocupando. Então eu contei. Não tudo de uma vez. Mulheres mais velhas nem sempre sabem como dizer que a própria família está começando a tratá-las como propriedade. Nós dizemos coisas menores primeiro. Eu disse a ela que o Daniel tinha uma chave. Eu disse que ele tinha começado a falar sobre a casa. Eu disse que ele queria discutir documentação na frente dos parentes na noite de Natal. Eu disse a ela que eu não estava confusa, não estava desamparada e não estava pronta para entregar a minha vida porque seria mais fácil para todo mundo. A Helena ouviu sem interromper. Então pegou um bloco de anotações e disse: vamos ver o que realmente está em vigor. Nós revisamos a minha escritura. A casa ainda estava apenas no meu nome, exatamente como Paulo a tinha deixado. Olhamos o meu testamento, os meus contatos bancários, o meu testamento vital de decisões médicas e uma velha procuração que assinei após a primeira cirurgia do Paulo, anos atrás. Eu quase tinha esquecido que o Daniel estava listado nela. A Helena bateu levemente naquela página. Isso não significa que ele seja dono de nada, ela disse, mas dá a ele autoridade em certas situações. Se a senhora não quer mais isso, nós podemos revogar da forma correta. Da forma correta, aquela frase importava para mim. Eu não queria drama. Eu queria as coisas feitas direito. Na segunda-feira de manhã, o primeiro documento estava assinado. Eu revoguei a antiga procuração do Daniel. Atualizei as minhas diretivas médicas. Pedi cópias por escrito. A Helena me explicou o que poderia ser concluído naquele dia e o que levaria um tempinho para registrar. Ela também me ajudou a preparar um aviso simples, informando que ninguém tinha permissão para usar a minha casa sem o meu consentimento direto. Quando cheguei em casa, coloquei a cópia assinada dentro da pasta azul ao lado da minha confirmação de Lisboa. Pela primeira vez em anos, a minha cozinha parecia diferente, não solitária, mas protegida, como se uma porta dentro de mim tivesse finalmente sido fechada pelo lado certo. Eu não anunciei nada. Não mandei uma mensagem no grupo dizendo que tinha ido à advogada. Não disse ao Daniel que o nome dele tinha sido retirado de tudo. Um limite nem sempre precisa de um discurso. Às vezes só precisa de uma assinatura, uma cópia e um lugar seguro para guardar. Nos dias seguintes, as mensagens sobre a ceia continuaram chegando. A Rebeca perguntou se eu tinha confirmado as cadeiras alugadas. Eu não respondi na hora. O Daniel perguntou se eu já tinha começado a comprar as coisas do supermercado. Eu respondi apenas: ainda não. Uma prima perguntou se os meninos dela podiam dormir no quarto de hóspedes, porque os hotéis estavam muito caros este ano. Eu deixei essa passar. Aquilo era novo para mim.
Eu sempre fui rápida em tranquilizar as pessoas, rápida em contornar as coisas, rápida em dizer é claro, antes mesmo de verificar se eu tinha força para cumprir. Na tarde de quarta-feira, o Daniel percebeu. Ele ligou 2 vezes. Não atendi na primeira vez, porque eu estava no chaveiro, escolhendo uma fechadura digital nova para a porta dos fundos. Não atendi na segunda vez, porque eu estava parada na minha própria cozinha, assistindo a um rapaz de botas de trabalho remover a fechadura antiga da entrada lateral. Quando Daniel ligou pela terceira vez, eu atendi. Mãe, ele disse, está tudo bem? A voz dele tinha aquela preocupação cuidadosa de novo, o tipo que soa suave até você perceber o controle por baixo. Estou bem, eu disse. A Rebeca falou que você não confirmou nada. Não, não confirmei. Houve uma pausa. Bom, eu passei aí mais cedo, ele disse. Ia dar uma olhada nas mesas de plástico lá no quartinho, mas a chave não entrou na porta nova. Eu olhei para o teclado digital novinho na porta. Eu troquei a fechadura, falei. Outra pausa, mais longa desta vez. Mãe, por que você mudaria a fechadura sem me avisar? Por segurança, eu disse. Mas eu sou seu filho. Eu sei quem você é, Daniel. Ele deu uma risadinha, mas não tinha nenhum calor nela. Você está agindo de um jeito estranho. Eu olhei para a pasta azul no balcão. Eles acharam que eu tinha ficado quieta. Eu tinha apenas ficado cuidadosa. E a surpresa do Daniel me dizia algo importante. Ele esperava que a chave funcionasse. Isso me incomodou mais do que a pergunta dele. Uma chave é uma coisa pequena até que alguém acredite que tem o direito de usá-la. Aí ela se torna outra coisa. Se torna uma permissão que você nunca teve a intenção de dar. 2 noites depois, eu estava dobrando toalhas na área de serviço quando meu telefone apitou. Era da Lília, a minha neta. Ela tinha 16 anos na época, velho o suficiente para entender muito mais do que os adultos imaginavam, mas ainda jovem o suficiente para ficar presa no meio. A mensagem dela dizia: Vó, me desculpa, acho que mandei isso errado. Abaixo havia um pedaço de uma conversa de celular. A princípio, achei que fosse só mais sobre o planejamento do Natal. O nome da Rebeca estava no topo, e as respostas do Daniel estavam abaixo. Eu vi o meu nome, depois a palavra casa, e eu me sentei no pequeno banco perto da máquina de secar. A Rebeca tinha escrito: Nós precisamos falar com ela enquanto estiver todo mundo junto. Se for só você, ela vai ficar emotiva e vai adiar tudo de novo. O Daniel respondeu: Eu sei. Depois da ceia é o melhor momento. Então a Rebeca escreveu: Faz parecer que é para ajudar ela, e não que estamos assumindo o controle. As minhas mãos esfriaram. A resposta do Daniel veio em seguida: Ela não vai fazer escândalo no Natal. Eu li aquela frase uma vez, depois de novo, e depois uma terceira vez, mais devagar. Não dizia: A mãe pode precisar de ajuda. Não dizia: Vamos perguntar o que ela quer. Dizia que eles já tinham estudado os meus hábitos, a minha educação, o meu luto e o meu medo de envergonhar alguém na mesa que o Paulo construiu com as próprias mãos. Eles não estavam apenas planejando o jantar. Estavam planejando a plateia, as testemunhas, a pressão, e a parte de mim que ainda queria dar desculpas para o meu filho ficou muito quieta. Aquela frase não me deixou com raiva primeiro, me deixou com clareza. Eu não liguei para a Lília para fazer perguntas que ela não deveria ter que responder. Eu simplesmente respondi: Está tudo bem, querida. Obrigada por me contar. Então caminhei até a pequena impressora no escritório e imprimi as mensagens. O papel saiu quente na minha mão. Simples palavras pretas em folhas brancas, mas parecia mais pesado do que era. Eu deslizei as cópias para dentro da pasta azul, atrás do cartão da doutora Helena. Ainda não confrontei o Daniel. Não ainda, porque agora eu sabia exatamente que tipo de conversa ele queria. E eu queria que ele tivesse uma também. O Daniel veio em casa no domingo à tarde com a Rebeca ao lado dele. Os dois vestindo aquelas expressões claras e cuidadosas que as pessoas usam quando já decidiram que você é o problema. Vi o carro deles entrar na garagem pela janela da frente. Por um momento, pensei em não atender. Mas então lembrei de algo que o Paulo costumava dizer quando chegava uma conta que nos preocupava. Abra, Guida. Uma má notícia não melhora dentro do envelope. Então eu abri a porta, o Daniel beijou a minha bochecha e entrou antes que eu o convidasse.
A Rebeca o seguiu com uma bolsa no ombro e uma pasta própria debaixo do braço. Oi, Guida, ela disse, olhando por cima de mim para a sala de jantar. Trouxe o novo mapa das mesas. Acho que se a gente virar a mesa um pouquinho na diagonal, a sala vai sair melhor nas fotos. Eu olhei para a parede da minha sala de jantar, para a foto do Paulo na moldura prateada. Sair melhor nas fotos, eu repeti. Ela suavizou a voz. Eu só quero que o dia seja bonito. O Daniel tem estado sob tanta pressão, e eu pensei que uma boa festa em família pudesse ajudar todo mundo a respirar. Esse era o problema da Rebeca. Ela conseguia fazer o controle soar como cuidado, se você estivesse cansado bastante para acreditar. O Daniel limpou a garganta. Mãe, não viemos aqui para te chatear. Isso é o que as pessoas costumam dizer logo antes de te chatearem. Sentamos à mesa da cozinha. A minha pasta azul não estava lá. Eu a tinha guardado na gaveta do quarto antes de eles chegarem. Eu queria aquela conversa limpa. Eu queria ver o que o Daniel diria quando não houvesse nada na frente dele, além da própria mãe. A Rebeca começou a falar sobre a louça alugada de novo. O Daniel a interrompeu suavemente, como se ele fosse o racional da história. Não vamos sobrecarregar a mãe, ele disse. Então se virou para mim. Eu sei que você anda meio sensível sobre o Natal. Sensível. Não ignorada. Não usada. Sensível. Eu estive pensando, ele continuou. Talvez antes da correria da festa, a gente devesse cuidar da papelada de emergência. Só as coisas básicas. Seria mais fácil se você assinasse agora. Assim, todo mundo pode relaxar na véspera de Natal. Eu cruzei as mãos sobre a mesa. Daniel, eu disse, você me perguntou se eu queria o Natal aqui. Elle piscou. Bom, mãe, é o que a gente sempre faz. Essa não foi a minha pergunta. A Rebeca se mexeu na cadeira. O Daniel suspirou. Todo mundo espera por isso, e você adora receber o pessoal. Eu olhei para o meu filho, olhei para ele de verdade. O cabelo dele tinha mais fios brancos do que eu me lembrava. Ele parecia cansado, até preocupado. Por um pequeno segundo, quase amoleci. Mas então me lembrei da mensagem. Ela não vai fazer escândalo no Natal. Estar acostumada a uma coisa, eu falei calmamente. Não é a mesma coisa que escolhê-la. O Daniel ficou me encarando como se eu tivesse falado num idioma que ele não conhecia. A Rebeca deu uma risadinha curta, não exatamente cruel, mas com desdém. Guida, ninguém está te usando. Nós estamos tentando manter a família unida. Eu me levantei e os acompanhei até a porta. Eu tinha mais uma coisa para mostrar a ele, mas não seria na minha cozinha. A manhã da véspera de Natal amanheceu abafada e silenciosa. Daquele jeito que o verão no Brasil faz as ruas parecerem adormecidas antes do calor apertar. Àquela altura, a minha casa já estava trancada. As janelas estavam fechadas. E a pasta azul não estava mais na mesa da minha cozinha. Estava na minha mala de mão. Assim como a fruteira de cristal rubi do Paulo, enrolada em 2 suéteres e espremida entre a minha camisola e um livro. Eu tinha ficado com medo da segurança do aeroporto perguntar sobre ela, mas ninguém perguntou. Talvez eles vejam coisas mais estranhas do que uma viúva carregando um centro de mesa por cima do oceano. O meu avião tinha pousado em Lisboa logo depois do nascer do sol. Eu estava cansada com aquela sensação flutuante que você tem depois de uma noite sem sono real. Mas quando saí do aeroporto e senti o cheiro de maresia e café, algo dentro de mim se soltou. De volta ao Brasil, o Daniel estacionou na minha garagem um pouco antes das 9 da manhã. A dona Alzira me contou, depois que ele chegou com a Rebeca, e com aquele tipo de confiança que faz uma pessoa andar rápido. O porta-malas dele estava cheio de cadeiras dobráveis, sacolas de supermercado, flores e 2 toalhas de mesa alugadas ainda no plástico. A Rebeca tinha um porta-ternos no braço, provavelmente com a roupa que ela queria para as fotos. O Daniel foi para a porta dos fundos primeiro. O código velho não funcionou. Ele tentou de novo. Então foi para a porta da frente e usou a chave dele. Também não funcionou. A dona Alzira ficou observando da janela da frente até ele começar a bater na porta. Eu tinha pedido a ela que não se envolvesse a menos que o Daniel começasse a fazer barulho demais. Ela era uma enfermeira aposentada, de 1,50 m de altura, e mais difícil de intimidar do que qualquer advogado que eu já tinha conhecido. Na terceira ligação para o meu celular, ela atravessou o gramado com um casaco por cima do pijama
e o envelope lacrado na mão. O Daniel estava em pé na minha varanda, com o telefone pressionado no ouvido. Dona Alzira lhe disse, tentando manter a voz baixa: "A senhora sabe onde a minha mãe está?" Ela entregou o envelope a ele. "Ela me pediu para te dar isso." Dentro estava a minha carta, apenas meia página. "Daniel, nenhum encontro de Natal foi aprovado na minha casa. Ninguém tem permissão para entrar. Por favor, não tente usar chaves velhas, senhas ou pressão familiar como substituto para o meu consentimento. Qualquer discussão sobre a minha casa, as minhas decisões médicas ou os meus documentos legais passará pela doutora Helena Pontes de agora em diante." Mãe. Atrás da carta estava o aviso formal da advogada. Dizia em linguagem clara que a procuração anterior do Daniel havia sido revogada, que ele não tinha autoridade sobre a minha casa e que a entrada não autorizada não seria tratada como um mal-entendido familiar. Isso era tudo. Sem ameaças, sem teatro, sem discurso dramático. Apenas a verdade escrita de forma tão clara que nem mesmo a vergonha poderia discutir com ela. Meu telefone tocou enquanto eu estava sentada na mesa de um pequeno café em Lisboa. A fruteira do Paulo estava segura no quarto que aluguei lá em cima. Eu atendi. "Mãe", o Daniel disse, sem fôlego e com raiva. "Onde você está?" Eu olhei para os prédios de azulejos do outro lado da rua, azuis e brancos na luz da manhã. "Lisboa", eu disse. Houve silêncio. Então, suavemente, eu acrescentei: "Você reservou a minha casa sem me perguntar. Eu reservei a minha vida sem pedir desculpas." Depois de dizer isso, não desliguei. Deixei o silêncio pesar entre nós, porque pela primeira vez, o Daniel teve que ficar dentro dele em vez de entregá-lo para mim. "Mãe", ele disse finalmente. Com a voz mais baixa desta vez, "as pessoas estão chegando. O que eu vou dizer a elas?" Eu olhei para baixo para minha xícara de café. Era pequena e branca, nada parecida com as canecas pesadas de casa. Ao meu redor, as pessoas falavam português com o sotaque daqui. As colheres batiam nos pires. E, em algum lugar próximo, o sino de uma igreja tocou. A vida estava seguindo em frente num lugar onde ninguém esperava que eu fatiasse um peru ou sorrisse diante do desrespeito. "Você pode dizer a verdade a eles", eu disse. "Você planejou uma festa de Natal numa casa que nunca pediu para usar." Ele respirou fundo no telefone. "Você está me envergonhando." "Não, Daniel", respondi. "Eu estou deixando você sentir a própria vergonha." Foi a última coisa que eu disse antes de encerrar a ligação. As mensagens de voz começaram 1 hora depois. A primeira foi raivosa. Ele disse que eu o tinha feito parecer um tolo na frente de todo mundo. A segunda foi mais defensiva. Ele disse que a Rebeca só estava tentando ajudar. Na terceira, a voz dele tinha mudado. Ele disse que não entendia por que eu tinha ido tão longe. Não respondi aquelas mensagens naquele dia. A dona Alzira me mandou uma mensagem mais tarde, curta e prática como sempre. Eles foram embora, nenhum dano. A Rebeca chorou no carro. O Daniel estava pálido. Alguns parentes ligaram para o Daniel, alguns ligaram uns para os outros, alguns ligaram para mim, mas eu os deixei cair na caixa postal também. Pelo que a Lília me contou depois, a história começou a mudar antes do meio-dia. As pessoas começaram a perguntar se eu estava doente, se eu tinha me esquecido, se eu tinha sequer concordado. Aquela última pergunta importava. A Lília me mandou uma mensagem no final da tarde. "Vó, me desculpa. Eu não sabia que eles não tinham te perguntado nada." Eu li aquela mensagem 3 vezes, do mesmo jeito que li a primeira mensagem do Daniel. Então escrevi de volta: "Eu sei, querida. Você não é responsável pelas escolhas dos adultos. Aquele pequeno recado não consertou tudo, mas me lembrou de que nem todo galho de uma árvore genealógica está podre. Alguns são apenas jovens, curvados pelo vento, ainda decidindo para que lado crescer." Eu carreguei esse pensamento comigo por Lisboa. Naquela primeira noite, voltei para o pequeno apartamento que aluguei. Tirei a fruteira de cristal rubi do Paulo da mala e a coloquei na pequena mesa de madeira perto da janela. Por um momento, eu apenas fiquei ali olhando para ela. O sol do fim de tarde entrava pelo vidro e o deixava num vermelho quente, do jeito que a luz das velas costumava fazer na nossa mesa de Natal. Eu não tive peru, não tive farofa, nem salpicão, nem travessas de pavê esfriando na bancada. Eu tive uma tigela de sopa do café lá de baixo, um pedaço de pão de casca dura e um pastel de nata embrulhado em papel.
Arrumei um lugar à mesa, uma colher, um guardanapo, um copo de água. Então abri a velha carta do Paulo. Para minha guida, ele tinha escrito que passou a vida inteira fazendo um lar para todos os outros. Um dia, eu vou te levar para um lugar onde você não precise cozinhar. Eu ri. Mas o riso saiu misturado com lágrimas. Pois é, Paulo, sussurrei. Eu finalmente cheguei. Na manhã seguinte, caminhei por ruas que só tínhamos visto em fotos, azulejos azuis nos prédios, roupas penduradas nas sacadas, mulheres mais velhas carregando sacolas de compras com a mesma paciência firme que eu reconhecia em mim mesma. Sentei perto da água e deixei o vento bagunçar o meu cabelo. Ninguém precisava de mim. Ninguém estava esperando que eu servisse. Ninguém estava medindo o meu amor pelo quanto eu conseguia entregar. Quando voltei para casa, 2 semanas depois, a minha casa estava silenciosa, mas o silêncio não me assustava mais. Ele tinha o sabor de ser dona de si. As fechaduras continuavam trocadas. A pasta azul continuava na minha gaveta. A doutora Helena tinha lidado com as mensagens que o Daniel mandou sobre sentarmos para conversar. Eu disse a ela que estava disposta a falar com ele quando ele estivesse pronto para falar comigo como a sua mãe, e não como um obstáculo. A Lília e eu continuamos conversando por mensagem. Ela perguntou sobre Lisboa. Eu mandei uma foto da fruteira sob a luz do sol. O Daniel e eu acabamos conversando no final das contas. Não naquela semana, não enquanto ele estava com raiva, não enquanto ele ainda achava que a minha paz era algo que ele podia negociar. Quando finalmente conversamos, a voz dele era menor. Ele não deu o pedido de desculpas perfeito que as pessoas imaginam nas histórias. Pessoas reais raramente dão. Mas ele disse: eu deveria ter perguntado. Isso era um começo, não um conserto. Um começo. Naquele ano, a minha mesa não estava cheia, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentei sem me sentir invisível. Isso é algo que eu gostaria que toda mulher da minha idade pudesse entender antes de ter que aprender do jeito mais difícil. Uma casa cheia nem sempre é uma casa cheia de amor. Uma mesa lotada nem sempre significa que você é valorizada. Às vezes, o lugar mais solitário do mundo é a cadeira na ponta de uma mesa de família, onde todo mundo come o que você fez, e ninguém te pergunta se você está cansada. Eu ainda amava o Daniel. Uma mãe não deixa de amar o filho porque ele a decepciona. O amor não é um interruptor de luz. É mais como um abajur velho no canto da sala, que continua aceso mesmo quando os móveis mudaram de lugar. Mas eu não confundia mais o amor com a permissão. A minha casa ainda está cheia de lembranças. A foto do Paulo ainda fica no corredor. O ipê amarelo continua derrubando flores mais rápido do que eu consigo varrer. A fruteira de cristal está de volta no meu armário agora, mas não espera mais por pessoas que não respeitam o seu significado. E a minha casa tem algo que não tinha antes. Limite. Essa palavra pode soar fria até você viver tempo demais sem ela. Um limite não é um coração trancado. É uma porta que também tem uma maçaneta do seu lado. Escolher a paz pode doer, especialmente quando as pessoas que estão te magoando são as mesmas para quem você um dia preparou lancheiras, por quem você rezou e por quem você perdeu noites de sono de tanta preocupação. Mas ser magoada não significa ser indefesa. Eu não fui embora porque deixei de ser mãe. Eu fui embora porque me lembrei de que ainda sou uma mulher. E o amor de uma mãe não é permissão para ser usada. Você já teve que ir embora para proteger a sua paz?